pedimos a Deus uma pessoa especial do céu, do Túlio. Ajuda ele, Senhor, na administração dessa palavra de hoje, que possa ser grandemente, Deus, abençoado pela administração. A tua boa mão possa acompanhá-la, ajudar também a todos que estão aqui nesta noite, se resolveram vir aqui, Deus, para beber, Senhor, da fonte preciosa que é a tua palavra. Deus do céu, daqueles que já estão aqui, aqueles que estão a caminho, que tenhamos, Deus, uma noite abençoada na tua presença, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, recebesse com muito carinho, com muita alegria no nosso coração, nosso professor, amigo paulista, Túlio Pereira. A paz do Senhor a todos. Amém. Irmãos, é uma alegria muito grande para mim hoje estar aqui no Rio de Janeiro. Agradeço o pastor Ronaldo, pela oportunidade de cidade de nós. E também agradeço aos pastores lá de São Paulo, ao pastor da Bebete, ao Fabílio, sirvo a Deus, junto com o pastor Henrique Bravo. Então, para mim é uma honra também servir ao lado deles. Agradeço ao pastor Henrique Bravo, ao pastor Christian, homens sobre os quais eu estou sob a autoridade deles também. Bom, nós estudamos já nesse trimestre duas lições, uma que falava sobre as origens do profetismo e a outra sobre a identidade do profeta. A lição de hoje, nós vamos falar sobre o chamado do profeta. Essas três lições são lições preliminares para que então os próximos professores tenham as bases, né, para que eles possam se aprofundar mais a respeito do ministério do profeta. A lição de hoje, falando do chamado do profeta, eu queria começar falando assim, de coisas simples, para então a gente começar a jogar as coisas mais, assim, um pouco mais profundas a respeito do chamado do profeta. Primeiro, o que é o chamado? O que é um chamado? O que significa chamado? Que é a coisa básica, hoje está no título da lição, a gente tem que saber com clareza. O que é um chamado? Então, para explicar isso de forma simples, o que é um chamado e como a Bíblia usa o chamado de formas diferentes, quero pedir para vocês, para a gente abrir a Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1. A Bíblia usa a palavra chamado de diversas formas, com diversos significados. E essa aqui, a gente lendo aqui os dois primeiros versículos dessa carta, acho que fica bem claro a forma que a Bíblia usa essa palavra. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1. Amém? Não achou? Olhem só, diz a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, do irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todos os lugares e que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os irmãos percebam aí que em dois versículos, nos dois primeiros versículos dessa carta, a palavra chamado, ela é mencionada duas vezes. Primeiro Paulo fala, Paulo chamado para ser apóstolo. E depois ele diz, aos irmãos que estão em Corinto, chamados para ser santos. Eu pergunto para vocês, essa mesma palavra aqui, dita duas vezes, está com o mesmo significado? Não. Porque o chamado do apóstolo Paulo é um chamado específico. E o chamado aqui aos irmãos de Corinto é um chamado mais amplo. Então qual é a diferença entre esse chamado que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Corinto e ao chamado que ele fala que pela vontade de Deus ele foi separado para ser apóstolo? A diferença é que o chamado aqui aos irmãos de Corinto é um chamado mais amplo. E a Bíblia diz que todo aquele que ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo como seu Salvador, é um chamado. Esse aqui é o chamado da igreja de Corinto, é o chamado amplo. E qual que é o chamado do apóstolo Paulo? Esse é um chamado mais restrito, é um chamado para uma missão. E esse é o sentido da aula de hoje.
O chamado é o ato de Deus encarregar uma missão ao homem. Quando nós falamos do chamado amplo, é esse chamado que a igreja de Corinto era. Ela tinha todo aquele que ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus. Quando nós falamos do chamado restrito, é o ato de Deus em encarregar o homem de uma missão. O que é interessante, eu acho aqui na lição também, a gente já fala do ministério profético, o meu foco vai ser no ministério profético, mas a lição de hoje, em detrimento das anteriores, ela me dá alguma abertura a mais. Na última lição, por exemplo, a gente viu qual era a diferença do profeta para o rei e do sacerdote. Que o profeta, todo profeta era diretamente vocacionado, diretamente chamado. O rei, ele se tornava rei porque seu pai era rei. Então era por hereditário. O sacerdote também era da linhagem de Levi, também era hereditário. O profeta não, o profeta era chamado. No Novo Testamento, quando nós vamos para Efésios 4:11, onde Paulo diz sobre os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, no Novo Testamento, todos os 5 ministérios têm que ser diretamente vocacionados. Não existe apóstolo porque eu sou filho de apóstolo, pastor porque eu sou filho de pastor, evangelista porque eu sou filho de evangelista. Um filho de pastor pode até se tornar pastor, mas ele não necessariamente será pastor porque seu pai é pastor. Então ele tem que ser diretamente vocacionado. Então qual que é assim, a abrangência que a aula de hoje ela me proporciona? É que o meu foco hoje é no chamado do profeta. Só que como ela trata muito do chamado, e no Antigo Testamento, entre rei, sacerdote e profeta, só o profeta que era ali chamado diretamente, no Novo Testamento não, todos os ministérios têm que ser chamados diretamente, e existem muitas características da aula de hoje que não se restringem apenas ao chamado do profeta, mas elas também se aplicam ao chamado de qualquer ministério. Então essa, acho que vai ser uma aula muito assim, prática, porque ela me proporciona essa possibilidade de aplicar as verdades que eu encontro no chamado do profeta para qualquer tipo de chamado, ainda que você não seja chamado para ser profeta. As verdades que você vai ouvir aqui hoje podem ser aplicadas à sua vida, porque todo verdadeiro profeta é chamado, mas nem todos chamados são profetas. Não é verdade? Um pastor é chamado, um evangelista é chamado, um profeta é chamado, um mestre é chamado, um apóstolo é chamado. Então vamos lá. A lição de hoje, o pastor Jarmuth Jordão dividiu em 3 tópicos: a experiência do chamado, as objeções apresentadas e o terceiro, o propósito do chamado. Vamos para o primeiro tópico: a experiência do chamado. O pastor Jarmuth, no primeiro ponto, ele cita que o chamado de um profeta ele é marcado por 2 coisas. Primeiro, uma experiência sobrenatural do Senhor, uma visitação do Espírito Santo, e segundo, uma missão. E aqui ele faz questão de diferenciar uma coisa: nem todo mundo que recebeu a visitação do Espírito Santo no Antigo Testamento se tornou profeta, porque a visitação por si só, ela não produz o chamado, mas é a soma dessa visitação do Espírito Santo mais uma ordem. Então ele cita 2 exemplos aqui, eu vou citá-los e aí a gente consegue adiantar. O primeiro exemplo, ele fala dos 70 anciãos do livro de Números, no capítulo 11. Lá, Moisés está sentindo uma carga tão pesada, e aí Deus diz a ele: escolhe 70 homens, que aí eu vou repartir do meu espírito com vocês. Quando aqueles 70 homens recebem o espírito do Senhor, eles profetizaram. Só que a Bíblia diz que eles nunca mais repetiram aquele ato. Então eles não foram chamados. Eles receberam uma visitação do Espírito Santo, mas não foram chamados para ser profeta. Um segundo exemplo que o pastor Jarmuth aqui dá é o exemplo de Saul. Engraçado que Saul recebe um tipo de visitação 2 vezes na sua vida. Primeiro é quando ele é chamado, que o Samuel unge ele e fala para ele: saindo daqui você vai encontrar um homem em determinado lugar, depois vai encontrar com outro, depois você vai encontrar um grupo de profeta, lá o Espírito Santo vai se apossar de você e você vai se tornar um outro homem. Acontece exatamente como o profeta Samuel diz. Saul é ali possuído pelo Espírito Santo e ele começa a profetizar.
E aí os irmãos não, mas os que veem aquilo dizem, está Saul entre os profetas? Uma outra situação, Saul está perseguindo Davi. Davi foge de Saul e vai à casa de Samuel. Quando Saul fica sabendo que Davi está lá, Saul manda mensageiros atrás de Samuel. Chegando lá, o Espírito Santo se aposta deles e eles começam a profetizar. Depois Saul manda mais mensageiros, acontece a mesma coisa. Depois o próprio Saul vai, o Espírito Santo também toma posse dele, ele começa a profetizar, ele tira até a roupa e fica profetizando pelado. Né? E por conta disso, há de novo o ditado, está Saul entre os profetas. Mas qual que é a intenção aqui do pastor Jarmuth? É dizer simplesmente que o chamado de profeta não é só uma visitação do Espírito Santo, mas é uma visitação somada a uma missão. E aí, ele cita aqui 3 casos, e aqui que eu vou tentar trazer algumas aplicações para nós. Quais são os exemplos que o pastor Jarmuth aqui listou? Na Bíblia nós temos diversos profetas, não daria para listar todos. Ele lista 3 exemplos. O exemplo de Elias e Eliseu, o exemplo de Isaías e o exemplo de Amós. Olha que interessante. O chamado de Elias, a Bíblia não diz como ele foi chamado. Ele aparece lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1, assim, ele já chegando. A primeira coisa que Elias, quando ele aparece na Bíblia, ele já diz, olha, não vai chover até quando falar que vai chover. Vai parar de chover até uma segunda ordem minha. Depois, Deus manda ele se retirar, ele vai para o ribeiro de Querite, alimentado por corvos, o ribeiro seca. Depois, ele vai à cidade de Sarepta, em Sidom, e ele é sustentado ali com a farinha na panela e o óleo da botija, na casa da viúva. Depois ele volta, desafia os profetas de Baal e de Azerá, mata eles, faz fogo descer do céu no sacrifício. Depois ele ora e faz a chuva descer, depois de 3 anos. Então Elias, a gente não sabe como ele foi chamado, mas nós sabemos que ele era um profeta. Por que nós sabemos? Porque nós reconhecemos que Deus era com ele, através das obras que ele fazia. Apesar da Bíblia não dizer como ele foi chamado, nós sabemos que ele era um profeta, por conta do reconhecimento que ele tinha diante do povo. Elias, como diz lá em São Paulo, ele chegou arrasando, chegou com tudo. Aí, tem uma aplicação aqui, já acho que é um ensinamento que é importante sobre profecia, já foi falado nas outras aulas, mas é importante reforçar. Um profeta como Elias, com o poder que ele tinha, a ousadia que ele tinha, ele só era um profeta verdadeiro porque ele pregava a verdade segundo a palavra de Deus. Porque, olhem só, tem 2 princípios aqui a respeito da profecia, para a gente saber se a profecia é de Deus ou não. Isso aqui eu acho que tem que ficar claro para a gente quando nós estudamos esse assunto. Primeiro, Deuteronômio no capítulo 18, no versículo 21, Deus diz assim: como é que vocês vão saber se foi o Senhor que falou ou não? Aí Deus dá a resposta. Saibam que quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenho medo dele. Então aqui Deus já dá um sinal para a gente julgar uma profecia. Se um profeta fala uma profecia em nome do Senhor e a profecia não acontece, esse é um falso profeta. Esse é um critério. Mas tem outro. Se nós voltarmos aqui, no capítulo 13 de Deuteronômio, a partir do versículo 1, aqui diz assim: e se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador, e anunciar um sinal ou um prodígio, e acontecer esse sinal conforme ele falou, mas se ele disser agora, vamos adorar a outros deuses, deuses que vocês não conhecem, não deem ouvido as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Ou seja, primeiro Deus diz, ele tem que falar e tem que cumprir. Mas, se ele falar, se cumprir, mas ele disser, vamos adorar outros deuses, esse também é um falso profeta. Eu estou pondo vocês à prova. Por que eu estou falando isso a respeito de Elias? Porque Elias poderia ter feito cair fogo do céu. Mas se quando fizesse cair fogo ali, consumisse aquele sacrifício,
se ele estivesse fazendo aquilo em favor de Baal e não a respeito do Senhor Deus, Elias não seria um verdadeiro profeta. É daí então que até o Martinho Lutero diz que possa fazer chover milagres, mas se não estiver de acordo com a Bíblia, não tem importância alguma. Então, a palavra de um profeta tem que se cumprir, e além de se cumprir, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Eliseu não teve uma experiência sobrenatural direta com Deus como Isaías teve, por exemplo. Eliseu foi ungido por Elias. Depois que Elias sai da caverna, do Monte Horebe, Elias vai, passa o manto sobre Eliseu e o unge. E quando Eliseu está ali se separando de Elias, no capítulo 2 de 2 Reis, ele pede a Elias porção dobrada. Elias diz: é uma coisa muito difícil, mas se você me vir subindo, isso você vai receber. Se você não me vir subindo, você não vai receber. Então passa uma carruagem de fogo, separa os dois, e Elias sobe um redemoinho, e ele vê Elias subindo, ele recebe a porção dobrada. Eliseu foi chamado de uma forma diferente de outros profetas, que foram chamados de forma muito mais sobrenatural, uma experiência sobrenatural em si. Eu já volto no Eliseu, porque tem mais coisas aqui que eu acho que a gente pode aprender nos nossos dias. Isaías. Como Isaías foi chamado? No capítulo 6 de Isaías tem uma passagem muito famosa, em que ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no sublime trono, com serafins, com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 voavam, 2 cobriam os pés, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E aí o Senhor, ele fala: Senhor, nossa, eu sou impuro, eu sou perdido, porque eu sou impuro de lábios e convivo com um povo de impuros lábios. E aí vem um anjo do Senhor, ele pega uma brasa viva, com uma tenaz, toca na boca dele e diz que ele está purificado, o pecado dele está perdoado. Então o Senhor diz: a quem enviarei que me há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías teve um chamado sobrenatural extraordinário, e foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E o profeta Amós? Não tem ali uma descrição exata de como aconteceu. O que tem em Amós 7,14 é que quando o sacerdote Amazias chega para ele e diz: vá profetizar lá em Judá, que Amós era do reino do sul, e ele foi profetizar no reino do norte. Quando o sacerdote chega para ele e diz: vai profetizar lá em Judá, porque aqui você não pode profetizar, vai lá ganhar sua vida lá. Ele diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor, meu Deus, me tirou do trabalho de andar atrás do gado, porque eu sou boiadeiro e por isso como. E o Senhor me diz: sai desse trabalho de andar atrás do gado e vá profetizar em Israel. O que nós temos aqui são formas diferentes de chamar. Para os nossos dias, qual desses aqui tende a se assimilar mais com os nossos dias? É o chamado de Eliseu. Porque é o chamado que até aqui no Novo Testamento, a primeira carta de Paulo, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim: não seja negligente com o dom que você recebeu. Na tradução de Almeida, revista corrigida, que é mais usada, diz: não despreze o dom que é em ti, o qual você recebeu mediante profecia com imposição de mãos pelo presbitério. Deixa eu fazer uma pergunta. Dos que são aqui servos do Senhor, quem recebeu o chamado através de profecia? Eu também. Quem recebeu o chamado sem profecia nenhuma, por convicção direta do Espírito Santo? Aleluia. Agora, eu vou dar 2 testemunhos para vocês, de 2 pessoas que vocês conhecem muito. Uma que foi chamada por profecia e outra que foi chamada direto pelo Espírito Santo. Vocês verem como Deus ainda atua no nosso meio. Vocês já ouviram falar do chamado do Gunnar Wingren, ele mesmo relatando como foi o chamado dele? Gunnar Wingren foi um dos fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Vocês já viram como é que ele fala do chamado dele? Aqui ninguém conhece a história da Assembleia, são poucos. Nós que somos de longe, eles já conhecemos. Agora, a turma nova... Então hoje é uma oportunidade. Ele diz assim no seu livro, que se chama Diário de um Pioneiro, está lá no capítulo que se chama Escolhido por Deus. Gunnar Wingren é sueco.
E ele diz que desde a sua infância ele já sentia um ardor do Espírito Santo no coração dele. O pai do Gunnar era dirigente de escola bíblica dominical. E com 9 anos de idade, ele diz que ele já sentiu o ardor de servir ao Senhor. E ele já reunia crianças para orar. Só que com 12 anos de idade, Gunnar se desvia. E ele diz que ele caiu no pecado grandiosamente. Só que com 17 anos, ele volta aos caminhos do Senhor. Um ano depois, ele assume a dirigência da escola bíblica dominical no lugar do pai dele. Nesse período, que ele assume a escola bíblica, ele começa a participar de missões dentro da própria Suécia. Ele começa a ir em diversas províncias da Suécia pregar o Evangelho. Em 1903, mais de 100 anos atrás, ele diz que ele sentiu a febre pelos Estados Unidos, então ele foi para os Estados Unidos trabalhar. Nos Estados Unidos, ele envolvido com igrejas pentecostais, se torna pastor lá. Ele participa de uma reunião com um irmão chamado Adolfo Undine. E o irmão Adolfo, em uma das reuniões de oração, ele diz que ele e o Daniel Berg deveriam vir para o Pará. Só que não fazia a mínima ideia onde ficava o Pará. Se eu já estou sentindo o calor aqui no Rio, sou de São Paulo, imagina eles, sueco lá de Escandinávia, já é bem mais frio do que aqui no Pará. Só que na época deles não tinha documentos. Porque ele falava assim, poxa, é que você tem que ir para o Pará. Mas Pará, onde fica Pará? E não tinha Google Maps. Então o que eles fizeram? Eles foram numa biblioteca, pegaram um mapa, até que descobriram que o Pará ficava no norte do Brasil. Então ele e Daniel Berg vieram para cá e fundaram a Assembleia de Deus, a igreja de qual hoje nós fazemos parte. Primeira missão apostólica da fé em 1911 e depois foi mudado para a Assembleia de Deus. É que eu seria desse tempo não, né? Eu não convertido na época. Você prega e faz Eu não convertido nessa época. Eu não convertido nessa época. Amém. Gunnar era um homem chamado por Deus, sim ou não? Que obra que ele fez no Brasil? Ele foi um homem chamado por profecia. Foi uma reunião de oração nos Estados Unidos, em que um irmão chamado Adolfo Undine disse a ele, vá ao Pará. Ele nem sabia onde estava o Pará, foi pegar o mapa e viu que era no Brasil e veio para cá pela fé. E ele, Daniel Berg. A própria viagem já foi um milagre. A própria viagem foi um milagre. Não tinham recursos, foram ganhando ofertas. Alguém foi lá e entregou. Ele sai de uma cidade e vai para outra, ele dá uma oferta para uma revista pentecostal, depois ele recebe uma oferta no envelope e era o dinheiro da passagem para ele vir para cá. Depois ele é hospedado aqui numa igreja batista, e dentro da igreja batista ele começa a pregar Quem sobre orientou ele só chegar no Brasil foi um pastor metodista. Eu tive a oportunidade de pregar por tempo em uma igreja metodista, completou 93 anos, 95 anos aqui em Irajá. Foi fundada por esse. Aí eu falei lá, no dia do aniversário dessa igreja, a mulher grávida da Assembleia de Deus tinha com a igreja metodista, porque foi esse pastor metodista que primeiro orientou os dois missionários a irem procurar o irmão Batista lá. Foi extraordinário que os que fizeram. Na igreja batista ele pregou sobre o povo Pentecostes, acabou dividindo a igreja, alguns irmãos permaneceram com a Batista e eles saíram e fundaram a Missão apostólica. missão apostólica. Está na fábrica dele? Muito bem. O Gunnar Wingren, o ponto aqui que eu quero focar é que foi um homem nos nossos dias recentes, 100 anos, né? Em relação à história da Bíblia, é uma história recente. E história, 100 anos é quase nada. Né? Você vai falar em processos históricos, 100 anos, o pastor Gilson está aí, não deixa eu mentir, 100 anos. Não que o senhor seja velho, mas nós somos professor de história. Não ouvi, desculpa. Mas melhor não ter ouvido mesmo, não, vou pular. Passa. Mas o que eu quero focar é que Gunnar Wingren foi um homem chamado por profecia. Agora, quero dar um outro exemplo. Quem é, né, considerado o maior evangelista do século passado?
Billy Graham. Como é que ele foi chamado? Vocês já viram como é que ele conta o chamado dele? É extraordinário. Primeiro, ele nasce numa família de pais religiosos, ele frequentava a igreja porque os pais frequentavam. E os irmãos dele dizem assim, que quando ele era jovem, ele ia na igreja por relutância. Porque os pais dele o obrigavam a ir. Mas o que o Billy Graham gostava mesmo na juventude era de beisebol e de garotas. Era disso que ele gostava. Só que, em determinado momento, chega um evangelista chamado Mordecai na cidade dele. E ele, a princípio, não queria ir, porque pensava que era um circo. Mas ele acabou indo, e em uma das noites ele aceitou a Cristo junto com mais 400 pessoas. Quando ele aceitou a Cristo, ele viu que tinha algo a mais de Deus que ele podia se aprofundar. Obrigado. Depois, ele entra no Instituto Bíblico. E nesse Instituto Bíblico, em uma noite de oração, ele, numa experiência dele, pessoal com Deus, ele sentiu uma convicção tal do seu chamado que ele disse a Deus assim: Senhor, eu não entendo o que o Senhor tem para mim, eu sei que eu não sou tão capacitado assim para cumprir o chamado que o Senhor tem no meu coração, mas eu irei aonde o Senhor quiser que eu vá e eu serei tudo que o Senhor quiser que eu seja. Passando-se algum tempo, e ele já pregando a palavra de Deus, alguns amigos dele começaram a falar que a Bíblia não tinha inerrância, não era infalível palavra de Deus. E aquilo começou a gerar um conflito muito grande dentro da consciência dele, porque como é que ele ia pregar a palavra de Deus se não era inerrante, se não era autoridade absoluta? Então ele diz que uma noite, no Instituto Bíblico que ele estudava, ele em oração, sozinho, num jardim, disse a Deus: Senhor, tem muitas coisas na tua palavra que eu não sei responder, mas eu aceito, pela fé, que ela é a verdadeira e inerrante palavra de Deus. Então ele cita 3 ocasiões que foram cruciais para o chamado dele. Uma quando ele foi na cruzada do evangelista, outra quando ele disse a Deus que ele iria aonde Deus quisesse que ele fosse e seria o que Deus quisesse que ele fosse. E terceiro, quando ele assume a convicção de que a palavra de Deus é a inerrante palavra do Senhor. A partir disso daí, ele diz que todos os seus impedimentos em relação a cumprir o seu chamado foram retirados, e ele se tornou, com o tempo, então, o maior evangelista do século passado. Pregou praticamente no mundo inteiro. E quando você vê um mapa dos países preenchidos assim, por onde ele pregou, é difícil você ver um país em branco, porque realmente foi um ministério muito grande, assim, uma expansão enorme. Billy Graham, o maior evangelista do século passado, não foi chamado por profecia, foi chamado por uma convicção direta do Espírito Santo em relação a ele. Então, mas é com ele, não é através de uma outra pessoa sendo usada em profecia para falar, que é isso só a diferença que eu estou querendo apontar, pelo menos em relação ao Daniel, ao Gunnar Wingren e ao Billy Graham, ao Timóteo, quando ele aqui 1 Timóteo 4,14, em relação ao Billy Graham também. Tudo isso, então a gente consegue trazer algumas coisas que são práticas para a gente, antes da gente ir para a lição 2. Primeiro, tem uma característica que está em todos os chamados. O chamado de Deus não depende, para chamar um homem, não depende da capacidade humana, mas o chamado é uma escolha soberana de Deus. Vocês concordam com isso? Amém. O chamado de um homem não depende da sua capacidade, mas é uma escolha soberana de Deus. O que isso traz, então, de prático para a minha vida? Primeiro, já que o chamado é uma escolha soberana de Deus, eu não preciso tentar ser quem eu não sou. Quando João Batista, os irmãos falam para ele assim: João Batista, Jesus está pregando e está batizando. Ele fala: um homem só pode receber aquilo que do alto lhe for dado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, que era profeta, sabia que ele só era o que era porque Deus havia lhe dado um chamado. Ele não estava tentando ser quem ele não era. Uma metáfora, a igreja é comparada com um corpo. Imagina você
Se um fígado tem que fazer o trabalho de um rim, um coração tem que fazer um trabalho de um estômago, uma orelha tem que fazer o trabalho de uma boca. Não dá. Cada um tem que fazer o seu próprio trabalho. Se um fígado tentar fazer o trabalho de um rim, além dele se sobrecarregar e não conseguir fazer o papel, ainda vai danificar o corpo. Quer ver isso de uma forma prática e até engraçada? É só você ligar o microfone e pedir para cantar. Vocês vão ver o rebuliço que vai dar. Vai virar tudo. Os irmãos só vão ficar mais crentes. Eu vou te ajudar a atrapalhar também. Porque eu não fui chamado para isso. Você tem noção, quando eu começo a cantar na minha casa, minha esposa já vai fechar a porta, se eu estou no quarto. Eu acho que isso é um sinal. Acredito. Profecia, né? Eu não preciso nem de discernimento de espírito. Né? Cada outro. Exato. Mas o que eu estou falando é uma coisa fácil de identificar. Mas existem outras coisas que a gente também consegue identificar. Por exemplo, chamado para ser um professor. Se você não é vocacionado para ser um professor e quer atuar, o que acontece? Você, da mesma forma que um fígado fazendo o trabalho de um rim, você se sobrecarrega, você não faz o trabalho direito e o corpo todo é danificado. Então, quando você não é chamado, você não precisa tentar ser o que não é. E outras coisas também. Só que agora, vou dar 2 exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram ser o que não eram. Primeiro, os filhos de Seva, lá em Éfeso, tentaram exorcizar um endemoniado, e aí o demônio diz para eles: olha, Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei também quem é, e vocês quem são? Se a bossa deles dá uma pancada neles, eles saem fugidos todos pelados, né? E o nome do Senhor foi engrandecido por conta disso ainda. Mas eles o que? Eles tentaram ser o que eles não eram. Não eram chamados para aquilo. De ministério profético, olhem só. Jeremias capítulo 28 fala de Ananias. Jeremias nessa época estava andando com uma canga, um jugo nas costas. E ele dizia: submetam-se ao jugo da Babilônia, se entreguem a eles e vocês viverão. Ananias diz: eis que eu quebro o jugo da Babilônia. E Jeremias fala: ah, ok, se você prega isso, que se cumpra a sua palavra. Então, Ananias pega o jugo de Jeremias e quebra. Jeremias fala, vem então a palavra do Senhor a Jeremias, e ele diz: você quebrou um jugo de madeira, mas nesse lugar dela Deus está colocando um jugo de ferro. E Jeremias diz a ele: e porque você profetizou mentira, nesse ano ainda você vai morrer. E ele morreu no 7º mês daquele ano. Ananias morreu porque tentou ser o que não era. Se você não é chamado, você não precisa tentar ser o que você não é. Né? Agora, é uma coisa tão assim, interessante, porque no Antigo Testamento, o falso profeta ele tinha que ser morto mesmo. Até os versículos que eu li aqui anteriormente, Deuteronômio 18, 20, e ali por diante, Deuteronômio 13, a partir do versículo 1, diz que o falso profeta deveria ser morto. Só que hoje, nós vemos diversos falsos profetas por aí, eles não são mortos. Não é verdade? Eles matam, né? Eles matam. Só que a Bíblia diz, em Mateus 7, 21, deu vontade de matar um, pastor? Só que a Bíblia diz em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E naquele dia, muitos dirão: mas Senhor, profetizei em teu nome, fiz muitos milagres em seu nome. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O problema é que às vezes a pessoa que assume uma vocação é um prejuízo que ele traz pessoal, como às vezes vai da própria família. Muito prejuízo. Com certeza, olha. E às vezes prejuízo irremediável. A depender do quanto que se avança nele até onde chega, né? Já vi muito caro. Quando você não faz o que você não é chamado para ser, não tem como ser bênção, né? Você faz prejuízo para si mesmo e para aqueles que estão à sua volta. Né? Não, eu comentei aqui, se um fígado tem que fazer um trabalho de um rim, além dele não conseguir se extrapolar todo, ainda vai danificar o corpo. Túlio, agora de tarde estava a última live do Crente Docente foi sobre vocação ou profissão, né? O pastor Vicente falou sobre a questão do pastor e do mestre. E ele abordou uma linha muito interessante, porque o chamado, ele vem de Deus, é muito claro. Aquele que é chamado, ele de alguma forma,
ele não necessariamente precisa atender ao chamado. Ele pode conviver. A conclusão que a gente chegou é o seguinte: se você não atende o chamado, você não vai ver plenamente o eixo da vontade de Deus. Agora, algo interessante que você falou aí, tem muita gente que está presumindo que foi chamado por alguma coisa. Isso é problema, né? Porque, imagina, você presumir que foi chamado por uma coisa que Deus nunca te chamou, vai naufragar em vários sentidos, né? Exatamente. Eu acho que na questão que eu comentei aqui, poxa, eu não sou chamado para cantar, então se você me der um microfone na mão, você vai perceber isso logo. Acho que para as outras coisas também dão sinais. E você pode ir orando com Deus e pedir: Deus, vai me firmando, vai me dando palavra, vai me dando unção, e você também vai percebendo e tendo confirmação do Senhor a respeito do teu chamado. Como no caso do Billy Graham que eu falei, não teve ninguém ali que chegou para ele e confirmou. Ele mesmo que foi recebendo as confirmações do Senhor no dia a dia da sua trajetória. E é assim que eu acho que é um caminho que você consegue confirmar o seu chamado, né? Que você encontrar aquilo que você tem na sua vida. Um exemplo assim, interessante é o caso de João Marcos. Né? O João Marcos, ele fugiu e deixou lá o Paulo e Barnabé. Foi a rebote de Paulo e Barnabé no meio do caminho. Mas depois ele até volta, né? E o Paulo até disse para Timóteo depois: traz o Marcos, que ele é útil. Porque dentro do processo da vida dele, uma convicção foi gerada, mas que naquele momento não era. E pastor Fernando, até eu fiz questão aqui de falar do caso do Gunnar Wingren e do Billy Graham, porque são dois assim, gigantes na fé. Só que o Gunnar Wingren, ele com 12 anos desviou. E com 17 anos voltou ao caminho do Senhor e isso se tornou o homem que foi. O Billy Graham, quando eu falei que ele gostava de beisebol e de garotas, né? Mas não era num sentido assim respeitoso, era no sentido que ultrapassava os limites do Senhor. Mas mesmo assim, com o tempo, ele aceitou a Cristo na chamada evangelística e se tornou o homem que foi. Ou seja, até grandes homens de Deus tiveram um período em que eles estiveram fora, mas eles conseguiram retornar. Isso traz uma paz para a gente. Teve uma bereana recentemente, né, que teve essa ideia de João Marcos aí, a gente ficou assim, devagando uma porção de coisa. E até a questão também de tempo e propósito. Existe um chamado, mas existe tempo e propósito. Aí a gente falou sobre a questão de Paulo, a convivência, ou talvez o perfeccionismo de Paulo, a cobrança, o ritmo do ministério de Paulo. Tanto que lá na frente, né, acontece... Eu já falei minha teoria. Que eu fiquei um pouco chateada com o apóstolo Paulo para ele com Barnabé. Porque se eu estou falando de chamado, eu não posso esquecer de Barnabé, porque Barnabé tinha um chamado. O chamado dele, que eu enxergo, era sempre formar outros discípulos. Então, alguém que fez discípulo no Novo Testamento, esse alguém foi Barnabé. Ele fez Paulo, que, nossa, Sim. Só isso já foi a igreja toda. Verdade. E ele fez João Marcos. Então, em algum momento do ministério de Barnabé, a Bíblia vai dizer lá Atos 13 que o Espírito Santo fala: separai-me Barnabé e a Paulo. Foi o Espírito Santo que comissionou ali. Né? No primeiro momento, ele aparece lá, faz a oferta dele, e a Bíblia vai dizer que ele é reconhecido pela igreja. Sim. Daí você está vendo, o Espírito Santo chamou, o Espírito Santo não falou nada. Ele era reconhecido pela igreja. Tanto que é ele que vai para Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, pela segunda vez ele vai atrás de Paulo. É ele quem busca Paulo pela mão. Primeiro, quando Paulo chega em Jerusalém, está todo mundo com medo dele, ele pega Paulo pela mão, apresenta para todo mundo. Apresenta para os apóstolos. Bota Paulo no meio da rodinha. Aí Paulo volta para trás, fica lá não sei quantos anos. Quando ele chega em Antioquia, vê que está bombando, ele está meio que eu vou chamar o Paulo. Vai lá em Tarso, sem telefone, sem WhatsApp, sem correio, sem nada, acha Paulo e traz para Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, a gente não sabe o nome de nenhum mestre. Quando ele sai, a gente sabe o nome de 5. É verdade. Então, assim, quando o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo. Então, quando eles voltam, João Marcos falhou no meio do caminho. Quando eles voltam e Barnabé quer insistir com João Marcos e Paulo não, eu fico um pouco chateada, porque, pô, o cara estendeu a mão para ele 2 vezes. Entendeu? O que custa ele estender uma vez só? Mas se não fosse a lucidez de Barnabé, a gente vê que Barnabé, por isso eu gosto dele, ele sai de cena. Daí em diante você sabe, Paulo e Silas, você não sabe mais o que Barnabé fez. Não quero vacilão mesmo. Mas ele teve outra chance. Era vacilão. Todo mundo é, o Paulo também era. O Paulo não quis dar uma chance para o Barnabé. Que ele também teve. E o Barnabé é sensacional, porque Barnabé é chamado.
Barnabé é chamado. Atos 13:1, apartai-me Barnabé e a Paulo. Os dois são chamados. E olha que interessante, o Paulo teve uma visão de Cristo, o Barnabé não teve. Não teve. Que alguém está falando aqui dos diferentes Eu acho chamados. que a decisão de Barnabé foi acertada, entre aspas, porque no final, Paulo e João Marcos se reconciliam. Sim. Eu acho que João Marcos, só deixa de ser esse vacilão, que ele é mesmo, foi pelo discipulado de Barnabé. Porque se o João Marcos continuasse sendo esse fujão, vacilão, esse cara que pisa na bola, a gente fala muito de Timóteo falando, de Paulo falando para Timóteo de trás, mas por várias vezes. Você vai ver, se eu não me engano, em Gálatas, em Colossenses, não lembro agora, mas por umas 3 epístolas. Paulo, quando Saulo os irmãos, eles falam, e Saulo para vocês, ele está, sei lá, está com esses nomes esquisitos, e Marcos que está comigo, e Marcos que está comigo, e Marcos que está comigo. Então Marcos passou a ser companheiro de viagem de Paulo. Ele teve investimento, ele teve alguém que estendeu a mão para ele. O Barnabé conseguiu ver o que Paulo viu só viu depois. Exatamente. E o Barnabé, para mim, é um exemplo de uma pessoa do Dink, sabe? Porque ele é a pessoa que integra a pessoa de fora à igreja. E até ele foi contra o apóstolo Paulo para conseguir segurar Marcos. O que será que seria de Marcos e Barnabé? É interessante que ele confia a Paulo mesmo, né? O discipulado, não, agora é contigo. Volta os dois, a gente vai na frente. Uma segunda aplicação a respeito disso, do chamado soberano. Já, essa aqui é uma coisa que traz muita paz no meu coração. Já que o chamado de Deus é uma escolha soberana, então ninguém pode tomar o teu lugar. Ninguém toma o teu lugar. Quando Miriam e Arão, eles começam a falar mal de Moisés, o Senhor pune os dois. Miriam ainda fica leprosa por 7 dias, mas ninguém toma o lugar de Moisés. Agora o caso que ainda me chama mais atenção e me dá mais paz é o caso de Davi. Porque quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé ungir Davi, eles nem chamaram Davi. E aí passa o primeiro e Samuel diz, é esse. O Senhor, não é esse, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Passa o segundo, também não é esse. O terceiro não é esse, passa todos. Se Samuel não é um profeta de Deus, ele fica, eu teria que ungir um desses aqui, mas como ele não recebeu a confirmação do Senhor, ele fala, acabou jovens? É até uma confirmação de que era Davi mesmo que era para ser. E Jessé, não, tem mais um lá, que está apacentando as ovelhas. Então chama ele aqui, nós vamos ungir. Meu irmão, era Davi que ia ser ungido. E quando foram chamar ali as pessoas para a unção que ele ia receber, ele nem estava lá. Tinha outras pessoas lá que estavam brigando pela unção que ele ia receber. Mas como a escolha de Deus, o chamado, é um ato soberano, ninguém pode tomar o seu lugar. Ainda que você não esteja lá. Aí, Gil, os caras pensaram direitinho. Vai virar o olho assim, essa aqui eu vou pegar. Sabe que às vezes isso me dá muita paz no coração? Porque assim, uma coisa que todo mundo sabe, que abre muitas portas, são a rede de contatos, nossos relacionamentos. Mas quando a pessoa não é chamada, ela pode ter relacionamento com quem for. Mas nem os seus relacionamentos substituem o chamado de Deus. Se Deus não chamar, não adianta. Davi não precisou ficar ali com seu pai, o chamado de Deus estava ali, separado para ele, ninguém tomava. Quer ver um outro? Essa rede de contato, duvido que alguém ia querer ter. José, invejado dos seus irmãos, primeira rede de contato deles, os ismaelitas. Depois Potifar, depois o carcereiro, depois o copeiro mor e o padeiro mor. E através do copeiro mor ele chega a Faraó. Você ia querer uma rede de relacionamento dessa? Ismaelita, Potifar, carcereiro e um copeiro mor. Eu tenho que anotar isso aqui. Ainda muito rápido aí, né, mano? A mensagem tão vindo, tá dando tempo aí. Quer ver uma outra ainda sobre relacionamento? Eliseu, que é um slide que eu passei, ele tinha um relacionamento com o maior profeta do seu período, Elias. Quando Elias está saindo de Gilgal, ele diz, fica aqui que eu vou para Betel. Ele, não, tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo. Sai daí, eu tiro Betel. Fica aqui que eu vou para Jericó. Não, tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo. Depois ele vai, atravessa o Jordão. Fica aqui que eu vou passar o Jordão. Não, tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo. Ele toca lá no Rio Jordão, o Jordão se abre e passa a seco.
Aí o Elias pergunta, o que você quer? Fala, Senhor, eu quero um espírito dobrado. Se fosse pelo relacionamento, o próprio Elias podia falar que eu vou te dar. Mas não está no poder de Elias. Então ele fala, isso é uma coisa difícil para te dar. Meu Deus, olha aí. Então, se você me ver subindo, isso vai ser te concedido. Se você não me ver, não vai ser. Por que o Elias está falando? Não sei eu que te dou isso, é Deus que te dá. Então, como um chamado é uma escolha soberana de Deus, ninguém toma o seu lugar. Terceira aplicação prática. Vê se vocês concordam com isso aqui. A forma em que Deus chamou Moisés não é igual a Jeremias, que não é igual a de Isaías, que não é igual a de Eliseu, que não é igual a de Amós, que não é igual a de nenhum dos profetas. Vocês concordam? Moisés foi chamado com 80 anos. Jeremias foi chamado jovem. Isaías foi chamado com uma experiência extraordinária. Eliseu foi ungido por Elias, não teve uma experiência extraordinária com Deus, da mesma forma que Isaías. Isaías também é chamado profeta da corte. Ele tinha relacionamento com os do palácio. Amós era boiadeiro. Então, são coisas diferentes, são formas diferentes de chamar, certo? O que isso me traz? Já que a forma que Deus chama cada um é diferente, então tem que tomar cuidado com a comparação. Porque eu não posso comparar o meu ministério com o outro, porque se Deus me chama de uma forma, vai chamar o outro de outra forma. Se Deus chama o outro muito jovem, Deus chama o outro muito mais tarde, mais antigo, mais velho. E às vezes a experiência que a pessoa mais velha tem, a mais jovem não tem. Deus usa de outra forma. Mas às vezes o mais velho pensa assim, está tarde para mim, eu não vou ser chamado mais, minha vida já passou. Passou o meu tempo. Mas se não fosse assim, Moisés vai ser chamado aos 80. E às vezes a experiência de vida que você tem, Deus usa isso de uma forma diferente do que um jovem no período. Então, essas coisas, o chamado, da soberania da escolha de Deus no chamado, essas coisas trazem consequências práticas. E foram as que, pelo menos 3 aqui, eu quis elencar. Primeiro, você não precisa tentar ser quem você é. Segundo, ninguém toma o seu lugar. E terceiro, você não precisa se comparar com outras pessoas. Cada chamado é individual. Segundo tópico. O pastor Jarmuth, então, agora vai falar sobre as objeções apresentadas. Quando Deus chama um profeta, você não vai ver um profeta falar assim, vamos lá, Senhor, estou pronto. Missão dada é missão cumprida. Quando Deus chama Moisés, Moisés vai lá e tira o povo do Egito. Moisés relutou para não ir. Quando Deus chamou Jeremias, falou, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. E ele diz, não diga, eu sou uma criança, porque eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. E onde eu te mandar, você irá, e tudo que eu dar para você disser, você vai dizer. Você dirá. E por que os profetas tinham essa objeção? Porque a missão que Deus dava era humanamente assim, difícil, para não dizer impossível. E só poderia ser cumprida se Deus de fato fosse com essas pessoas. E aí, o pastor Jarmuth aqui lista 3 possíveis motivos dessas objeções. Primeiro, ele fala que é um chamado para toda a vida. Então você vê o caso do Gunnar Ving, por exemplo, que foi chamado para vir para o Brasil. Não dá para ele falar assim, vou passar minhas férias lá no Brasil e depois eu volto para cá. Não, ele se abdica de toda a sua vida para cumprir esse ministério. Ele morreu jovem. É verdade. Daniel Berg que viveu mais. Segundo, um chamado que abarcava diversos aspectos da vida. Ou seja, tudo da sua vida é embarcado aqui. E ele diz, aqui no caso, no profeta Oséias, eu já vou abordar aqui daqui a pouco. E terceiro, que esse que eu vou explorar um pouquinho mais, é o chamado que envolvia tarefas difíceis. Olhem só, Samuel, sacerdote Eli. Quando Samuel foi chamado, a primeira mensagem que Deus deu para Samuel é que ele iria acabar com a família de Eli, iria punir a família de Eli, por conta de todos os pecados da sua família, e que Eli não repreendeu seus filhos.
Samuel fica com medo de dar essa mensagem para Eli. No outro dia ele pergunta para ele, fala, me diga tudo, não me esconda nada. Samuel diz a ele, e aí então Samuel começa o seu ministério. Nós, às vezes nós temos, assim, nós medimos as palavras para falar uma mensagem ruim para qualquer pessoa. Um profeta, a primeira mensagem que ele recebeu foi uma mensagem de punição de Deus ao sacerdote, uma tarefa difícil. Túlio, desculpa. Quando se tem uma mensagem dura para entregar a alguém e você não é comissionado para dar essa mensagem, pode acontecer o que acontece com a... Vou fazer um paralelo aqui com a Aimais, inclusive. Quando Absalão morre, né? Aí Joabe fala, vai lá, fala para o etíope, vai lá e dá notícia para o rei. Porque o rei, o Joabe tinha medo do que Davi pudesse. Conhecia, sabia que Davi amava Absalão, então Davi ia ficar louco. Né? Aí o tal do Aimais sai correndo na frente, né? Chega lá e Davi, e aí? Olha, a mensagem do puxa-saco. Né? Todos aqueles que tentaram contra ti, né? Deus. Aí não, tudo bem, mas eu quero saber como vai e o Joabe de Absalão. É isso que eu quero saber. Aí eu vi um barulho aí, uns vulco aí, um tal, mas não sei. Olha o que Davi fala para ele. Fica aí de lado e espera. Gente, vê se isso não tem a ver com aquele que quer entregar a mensagem de Deus, não comissiona. Meu irmão, tipo assim, você tinha uma coisa importante para fazer. Como você não fez aquilo que era devido, fica aí do lado e espera. Cara, vai durar essa mensagem também. Vale a pena. Luminosidade. Essa eu vou notar. Mas é isso aí, ó. É isso aí, o medo de você entregar. Mas só que você quer estar na frente do rei, você quer se mostrar. Às vezes acontece isso, o cara não recebe a mensagem. Ó, não é você que vai entregar, não é você que vai falar, mas espero que seja eu. Aí tu vai ser decidido, Deus mandou você entregar, não mandou você falar. O mensageiro sem mensagem, né? Mensageiro sem mensagem. Jonas e Nínive. Por que Jonas, ele diz que ele fugiu para Tarsis ao invés de ir em Nínive? Ele diz lá porque Deus era tardio em irar-se, Deus teria misericórdia do povo. Ia pegar e Deus iria ali mudar a situação se ele se arrependesse. Se fosse eu não iria fugir por causa disso. Eu iria fugir porque quem eram os ninivitas? Porque os ninivitas, ali, eles eram cruéis, eles eram conhecidos que quando eles iam atacar uma outra nação, cortavam a cabeça deles e voltavam com a cabeça dos inimigos para a cidade. É para a crueldade deles. É como se Deus falasse assim pra gente hoje, sai daqui e vai pegar lá no Afeganistão com o Talibã. Você ia? Não foi Deus que falou. Essa dá perna. Exatamente. É uma tarefa difícil. Oséias e Gomer. Oséias vive nos últimos dias do Reino do Norte e Deus quer mostrar para eles como é que Israel estava se comportando diante dele. É uma nação idólatra que se prostituía com a idolatria, não era fiel a Deus. Deus quis falar para ele mostrar de uma forma como é que Deus se sentia e manda Oséias casar com uma prostituta. É uma tarefa fácil? Vocês lembram aí de alguma outra tarefa difícil que Deus pediu para os profetas? Ezequiel. A mulher dele morre e Deus não deixa ele pranchar a mulher dele. E outra que ele pediu para cozinhar em cima das fezes. Tem alguma outra que vocês lembram? Tem uma que eu acho assim que ia ser muito difícil. É o que ele pede para Isaías andar 3 anos pelado. Isaías 20. Para mostrar que era daquela forma que os egípcios sairiam exilados à Assíria. E Israel estava confiando nos egípcios. Ele anda 3 anos pelado para falar, é assim que eles vão sair, para de confiar neles. É difícil, né? Quem aceitaria essa missão aqui? Oi? Quem aceitaria essa O que missão? de entregar mensagem da pelada? Uma parte de Deus aí. Depois de alguns segundos ele falou mesmo.
Pastor, vamos ficar aqui, que tá mais divertido. Esquece aquela sala lá embaixo. Avançando só um pouquinho para a gente seguir, e eu também fazer algumas explicações do tópico 2. O pastor Jarmuth traz uma coisa muito interessante. Ele diz que o chamado não é um convite, mas é uma ordem. Imagina vocês, Deus chama lá Moisés. Moisés, Deus diz aí, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, viu o clamor do meu povo, vamos libertar o meu povo lá do Egito. Aí ele diz, você vai conversar com os anciãos de Israel, eles vão te ouvir, você vai conversar com o faraó, ele não vai te ouvir, mas eu vou operar ali com um braço forte e ele vai liberar o meu povo. Aí Moisés diz, Senhor, eles não vão acreditar em mim. Aí Deus dá 3 sinais para Moisés. Uma de transformar o bordão em serpente, outra de colocar a mão no peito e ela ficar leprosa, depois colocar a mão de novo ela fica comum, normal, e terceiro de tirar a água do rio e jogar na terra e vai virar em sangue. Depois de dar os 3 sinais, aí Moisés fala, mas Senhor, eu não sei falar, não sou eloquente. Aí Deus fala, mas quem fez a boca do homem não fui eu? Vai, você vai falar tudo que eu estou te mandando falar. Aí Moisés, ele fala, ah não, Senhor, manda outro no meu lugar, manda qualquer outro, menos eu. Aí ele traz o Arão, mas o que Deus diz ali? O que a palavra de Deus diz? Que Deus tirou Moisés. Imagina você, se na hora que Moisés falar isso, Deus fala para ele, ah, então tá bom Moisés, eu vou convidar outra pessoa, pode deixar, já que você não quer, eu vou levar outra. É assim? Não, Deus sabe quem Ele está chamando. E aí, quando Ele deu ali as ferramentas para que Moisés pudesse cumprir o seu chamado, era uma forma de Moisés entender que o chamado não seria cumprido com suas próprias forças. Mas um homem só pode cumprir o seu chamado se é capacitado pelo poder de Deus. Jonas, Deus manda ele para Nínive, certo? Ele vai para Tarsis. Fica tudo bem com ele? Não era um convite, era uma ordem. O chamado não é um convite, é uma ordem. Agora, uma aplicação que o pessoal pode trazer é o seguinte. Nós vimos aqui que Jonas ir a Nínive seria algo semelhante do que hoje Deus nos chamasse, por exemplo, a irmos ao Afeganistão e ali pegar o Talibã, de acordo com a crueldade que os ninivitas tinham. Agora eu digo para você, se Deus é Deus para fazer Jonas cumprir o seu chamado, nós não devemos nos fugir do chamado de Deus, porque provavelmente o teu desafio é menor do que o do profeta Jonas. E se Deus foi Deus para fazer ele voltar do seu caminho e cumprir o seu chamado, Deus é Deus para ser Deus contigo, poderoso na tua vida, porque o teu desafio não é o mínimo do que o profeta Jonas teve que cumprir. Quando eu vejo essas objeções que os profetas ali apresentavam, vejo 2 coisas, tem 2 extremos. Primeiro, tem aqueles que têm a motivação errada, que é a Aimaas, que o pastor comentou. Aqueles que não fazem ideia do preço que tem que se pagar. Aqueles que acham que tem que ser profeta para se aparecer, mas não sabem que tem que passar a noite em oração. Porque lá em João 7,53, por exemplo, é um versículo que a gente usa muito, assim, o pastor Ronaldo usa muito brincando. Ele fala, agora João 7,53 para todo mundo, e todos foram para sua casa. João 8,1 diz, todos foram para sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Se você continua lendo, e quando todo mundo foi para casa, Jesus foi orar. Jesus foi pagar o preço. Então, a gente não faz ideia do preço que tem que se pagar. Até para ser professor tem um preço que tem que se pagar. Você tem que estudar, você tem que orar. Tem muita coisa para você fazer. Não é só de aula. Aí uma pessoa que quer dar aula pensa que é só 50 minutos. É nada, é uma vida. E às vezes o que você coloca numa aula são experiências que você adquire ao longo da sua vida. E isso faz de você um mestre chamado. Não é? Mas é um preço a se pagar. O outro extremo é o contrário, é a pessoa que é chamada de fato, mas não tem fé. Deixa de cumprir o seu chamado por falta de fé no Senhor. Irmãos, cumprir o chamado humanamente é impossível. Nós precisamos da mão de Deus para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Olha, tem 2 pessoas na Bíblia que me chamam muita atenção. São Elias e João Batista. E por quê? Porque eles foram profetas muito usados pelo Senhor.
Tanto que Elias foi um dos mais, extraordinariamente mais usados em relação a milagres, poder e tudo mais, e a Bíblia diz que João Batista foi usado com o mesmo espírito e poder de Elias, ou seja, com a mesma ousadia de Elias. Mas por que eles me chamam a atenção? Porque esses homens não eram homens perfeitos. A Bíblia não apresenta pra gente homens que nunca erram, homens que não têm falha, homens que não têm fraqueza. Se fosse assim, a gente desanimaria, porque nós veríamos a nossa realidade. E nós veríamos os homens da Bíblia, se eles fossem perfeitos, nós nunca conseguiríamos alcançá-los. Mas como não é assim, isso nos dá um fio de esperança. Porque você vai lendo lá, 1 Reis 17, 18, Elias é usado com grande poder. Quando chega 1 Reis 19, você não acredita que é Elias. Elias venceu os profetas, ali você espera tudo, menos que ele vai fugir da Jezabel. Mas ele recebe uma ameaça de morte e foge. Mas aí um anjo chega para ele, dá um pão para ele e diz: levanta-te, come, que a viagem é longa. No Monte Horebe, Deus fala com ele através de uma brisa suave e manda ele voltar ao seu caminho. João Batista, no capítulo 11, no Evangelho de Mateus, no versículo 3, ele manda perguntar para Jesus: é tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? O que será que passou na cabeça de João Batista? Não dá para a gente saber porque a Bíblia não diz. Mas, no mínimo, com essa pergunta, dá para a gente afirmar com segurança que ele tinha alguma expectativa diferente do que Jesus faria a respeito dele, que Jesus não estava fazendo. Ele estava com alguma dúvida ele tinha. Eu conheço o contexto histórico do que ele esperava do Messias. Passa a ser que a fragilidade no momento que ele vivia. Exato. E aí o que isso me traz de paz? Porque é o seguinte, nós, falando no meu caso, eu não sou o mínimo de que Elias e João Batista foram. Mas, se homens de Deus da estatura deles tiveram conflitos, até profetas, até grandes profetas têm conflitos, isso me traz uma paz, porque quando eu estou em conflito, eu vejo que não sou o único. E eu vejo que, assim como Deus respondeu às dúvidas dele, Deus pode responder às minhas também. E assim como Deus disse para Elias: volta para o teu caminho, porque ainda é longa a tua jornada. Ou quando Jesus responde para ele: olha, veja que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão sendo ressuscitados, o evangelho está sendo pregado aos pobres, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa de mim. O que Jesus está dizendo? Ainda que você não entenda, confie em mim que eu estou no controle. Então eu creio, isso me traz uma paz, que se isso aconteceu com Elias e com João Batista, grandes homens na fé, todas as vezes que eu me sinto também não entendendo o que está acontecendo, ou tem uma dificuldade, ou uma coisa que venha contra mim, como foi o caso de Jezabel a Elias, eu não esperava, eu vejo que se isso aconteceu com eles, pode acontecer comigo, assim como Deus respondeu a eles, Deus pode me responder também. Amém? Último tópico. Posso fazer uma coisa rapidinho? Você está falando, eu estou lembrando de novo que eu gosto de falar. E aí você está falando de João, lembro de João também, que as nossas, quer dizer, o que a gente tem de defeitos, quando a gente realmente se propõe a aceitar o chamado, como no caso de Paulo e de João, Deus insiste com a gente, Deus insiste com quem Ele chama, como você citou em Moisés, Jeremias, enfim. Paulo recebe uma revelação e a Bíblia diz que ele recebeu um espinho na carne, ele tinha um conflito, para que ele não se engrandecesse por conta do peso da revelação. Isso eu acho que tinha muito a ver com quem Paulo era. Mas mesmo assim ele recebe uma revelação tão grande, e Deus confia essa revelação só ele. João recebe o Apocalipse, em nenhum momento você vê João em conflito por conta da revelação que ele recebeu. Recebe uma revelação, não sei se maior, se menor, a gente não sabe a revelação de Paulo. Mas em nenhum momento você vê Deus tendo que tratar com João, como ele tratou com Paulo, por conta do peso da revelação. Então assim, o fato de Paulo precisar de alguém ali para ele não se achar, não impediu que ele recebesse a revelação que Deus deu para ele. E pelo contrário, né? É que ele sendo fraco, ele se tornar um vaso. Ainda deixa essa lição aí pra gente. Exato, porque é ele sendo fraco que Deus fala: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque é exatamente isso, a gente só cumpre o nosso chamado com a mão de Deus por nós mesmos. Diz a tradição, a história que João é exilado em Patmos depois de ser salvo milagrosamente de um caldeirão com óleo fervendo.
Depois de eu ser tirado de um caldeirão de óleo fervendo, eu vou questionar alguma coisa. Eu acho que não. Não, me entregou, é isso mesmo, é isso mesmo. Assim lá embaixo. O cara acabou de virar coxinha, mano. Vamos ele vir aí. É verdade. Tem a graça de baixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho interessante também, professor, que lá em Atos vai dizer que quando Paulo, quando Saulo, né, ele é escolhido, ali a palavra vai dizer que ele foi o vaso escolhido para padecer pelo nome do Senhor. Sim. E Deus, ele conhecia a estrutura daquele homem, né? Assim como ele conhece dos outros profetas. Então eu acho que ele condiciona os acontecimentos para a pessoa mediante a estrutura da pessoa. Tanto é que Paulo, ele vai ser assim, um evangelista extraordinário, porque Deus, ele conhecia a capacidade dele, a estrutura dele. Isso aí é muito... E o que eu acho que Paulo, assim, também muito interessante nisso, que o senhor comentou, é que, assim, Paulo sendo quem foi sofrendo o que ele sofreu, por exemplo, eu não conheço ninguém até hoje que tenha sofrido tanto quanto Paulo por pregar o Evangelho. A estrutura dele. Então Deus, quando escolheu aquele homem, justamente para ser o apóstolo dos gentios, nos deu um modelo excelente. Então, por exemplo, se hoje eu estou vivendo um tempo de pandemia, e eu quero pregar esperança para esse tempo, se eu tivesse um apóstolo Paulo que não tivesse sofrido, talvez eu não teria fonte para pregar uma esperança para um cristão hoje. Referência. Não teria uma referência. Mas quando eu vejo Paulo sofrendo o que ele sofreu, eu vejo tudo que ele fez para ele ter esperança. Por exemplo, eu vejo hoje na pandemia as pessoas antecipando o sofrimento. Às vezes está preocupado com coisas que nem aconteceram. Mas o que o Paulo fazia? O Paulo, ele não antecipava o sofrimento, ele estava sofrendo de fato, ele apanhava de fato, ele era preso de fato. Mas o que ele antecipava? Ele antecipava a alegria da glória. Porque ele dizia assim: eu tenho por mim por certo que as tribulações do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é? Então, o que ele faz? Ele mesmo sofrendo, ele antecipa a alegria. Se eu tenho um Paulo, e Jesus foi muito sábio escolher Paulo do jeito que ele foi, hoje eu tenho condição de pregar esperança em qualquer tempo. Porque eu tenho um homem que me ensinou a viver bem em todo o tempo. E ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Né? E pregando apropriadamente esse texto. Filipenses 4:13. Então é muito. A chamada de Paulo é extraordinária mesmo, e foi de fato um modelo ímpar. E a chamada de Ananias que vai questionar Deus com relação a Paulo, ser o que ele era. Eu também fugiria, eu não julgo ele não. Ó, eu acho que o de Ananias era menos pior do que o do Jonas. Mas só de falar, pô, vai lá pregar lá pro traficante do PCC. Eu falo: Senhor, eu falo que nem Moisés, manda outro Senhor, menos eu. A não ser, mas esse Deus me chamou, aí eu creio sim que, sem brincadeira agora, que aí você confiando em Deus, você é capaz de fazer tudo aquilo que o Senhor te comissionou para fazer. Não que seja fácil, a gente apresenta objeções, que nem a gente viu no tópico 2, mas Deus nos capacita. Irmão, indo para o tópico 3 para concluir. O pastor Jarmuth fala do propósito do chamado. Então ele dá aqui 3 propósitos, né? Exemplifica: chamado para repreender, chamado para proferir sentença e chamado para interceder. Os profetas em si, eles não são chamados só para predizer o futuro. Essas aqui são uma das coisas que eles faziam. Repreender aqui, o pastor Jarmuth dá o exemplo do profeta Natan, que depois que o Davi, ele armou uma emboscada lá na guerra para o Urias morrer, a mulher de Betseba, Natan foi lá e repreendeu o rei. Então não era uma tarefa fácil. Segundo, proferir sentenças. Aqui ele dá o exemplo do profeta Aías, que disse que o filho de Jeroboão ia morrer, e também do profeta Jeú, que foi contra Baasa, e disse também que a família dele também seria punida, quando ele proferiu sentenças. E por fim ele fala sobre interceder. E aqui ele dá o exemplo de Daniel, que orava pelo povo, e também do rei Ezequias, que pediu para o profeta Isaías, para ele orar pelo rei.
O que acontece aqui com esses propósitos? Daria para aprofundar em todos eles, mas eu vou te focar nas principais aplicações. Primeiro, o profeta de Deus, o profeta bíblico, ele não só profetiza o futuro, porque até se fosse só assim, eu acho que seria até menos pior. Mas o profeta de Deus, eu acho que a figura ali que mais ele caracteriza ele melhor é o fato de que ele é um atalaia. Ele é um sentinela. Ele fica de vigia. E ele olha a conduta do povo e ele recebe a mensagem de Deus toda vez que a conduta do povo sai aqui da palavra do Senhor. E eles exortavam o povo a viver de acordo com a lei de Moisés, que era a porção da Bíblia a qual eles tinham até aquele momento. Então o profeta tinha um papel de agir como um freio moral em cima do povo. Então, quando eu me lembro assim, da figura do atalaia, do sentinela, isso para mim reflete melhor ali o papel do profeta. Porque dentro do atalaia, desse papel, está o papel de repreender, de proferir sentença, de interceder, de profetizar o futuro, está o papel completo. Ele é um vigia, alguém que o Senhor manda como mensageiro para o seu povo. Uma segunda aplicação, indo agora para os nossos dias. Todo o ministério ele é feito com um propósito. Deus não chama um homem para exaltar aquele homem que foi chamado. Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus chamou Jeremias para arrepender o seu povo no final do Reino do Sul. Deus chamou Oséias para também mostrar para o Reino do Norte que eles estavam pecando, estavam sendo prostitutos em relação a Deus, em relação à idolatria. Deus chamou Paulo para pregar o Evangelho a toda a nação, aos gentios. Deus chama os homens com algum propósito. E quando nós lemos Efésios 4:11, onde o apóstolo Paulo diz ali dos 5 ministérios que Jesus deu à igreja, que ele diz, um chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ali também não está sem um propósito. Qual que é o propósito dos 5 ministérios? Está no versículo 12. Aperfeiçoar o santo e a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus não chama o homem para exaltar aquele homem, mas chama o homem para um propósito. E o propósito dos nossos chamados de hoje é para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Uma terceira aplicação aqui, eu concluo essa parte do terceiro tópico. Na Bíblia, nós aprendemos com tudo que acontece, tanto com modelos a ser seguidos, tanto com antimodelos, ou seja, aqueles que erraram e a gente aprende a fazer diferente, certo? Por que o reino do norte foi levado cativo à Síria e por que o reino do sul foi levado também como cativo à Babilônia? Porque eles não ouviram os seus profetas. Quando nós vamos lá na segunda carta de Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 13, ali diz as causas do cativeiro do reino do norte. E uma das causas ali é que Deus mandou mensageiros, eles zombaram dos mensageiros. Quando nós lemos a segunda crônica, o segundo livro de Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 15, agora vai falar das causas do reino do sul. Ali presta até uma redundância, mas diz assim, Deus sempre lhes falou e falou de novo, através dos seus profetas. E eles não lhe deram ouvidos. Então, aqui é um antimodelo. Para que nós não soframos, nós não devemos deixar de ouvir os nossos profetas. E aí, teve um rei, uma exceção, tem 2 reis muito bons, como Josias e Josafá. Josafá disse o seguinte, crede no Senhor nosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Para que nós hoje possamos viver a vontade de Deus e não repetirmos o erro que Israel teve, nós devemos crer nos profetas que se levantam no nosso tempo. A conclusão. O pastor Jarmuth aqui traz uma conclusão aqui falando a respeito da legalidade que vem através da imposição de líderes da igreja e da eficácia que vem através do conhecimento do povo. Eu vou fazer uma conclusão aqui com algumas palavras que vai no mesmo sentido aqui que o pastor Jarmuth trouxe. A mesma intenção que ele teve aqui em escrever essa conclusão. Que é o seguinte. Nós vivemos num tempo em que tudo se faz muito rápido. É um fast food, é um vídeo que viraliza da noite pro dia no YouTube, então a pessoa que é anônima amanhã é super conhecida. Mas homens de Deus não se fazem da noite pro dia. Homens de Deus se fazem através de um processo.
Quando Davi foi ungido a rei, Samuel ungiu ele a rei num dia, mas ele demorou anos ainda para se tornar rei de fato. Moisés, quando estava no Egito com 40 anos, diz Estevão em Atos 7, que ele matou um outro egípcio lá, e ele esperava que o povo entendesse que Deus queria libertar o povo por intermédio deles. Só que ali os hebreus não entenderam e ele teve que fugir. Ele foi chamado com 80 anos. Ele foi tratado no deserto, moldado de tal forma que agora ele estava pronto. Imagina você, se Moisés ali, ele começa uma rebelião contra os egípcios naquele momento, com 40 anos. Das duas, uma. Ou o povo de Israel todo ia ser exterminado numa guerra e acabar. Aí a Deus ia ter que levantar outra forma. Ou Israel poderia até vencer, mas aí o nome do Senhor não seria glorificado, porque os homens que se libertaram através da sua própria força. Então, quando Moisés tenta ali exercer o seu chamado antes do tempo, o que ele faz? Ele traz prejuízo tanto para si mesmo, quanto quando ele está lá com 80 anos, Deus chama ele e fala, não, se eu não sei falar, manda outro. Quando nós tentamos exercer o nosso chamado antes do tempo, isso nos traz más experiências que nós chegamos até a duvidar do nosso chamado. Até Jesus teve que respeitar um processo. Porque ele teve que nascer, encarnado, crescer. A palavra de Deus diz em Lucas 2,52 que ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Os irmãos de Jesus disseram para ele, vai a Jerusalém, porque as coisas que você faz, se você quiser conhecer, você não pode fazer em segredo. E Jesus diz lá em João 7,6, o tempo de vocês é sempre oportuno, mas o meu tempo ainda não é chegado. Até Jesus teve um tempo. Então nós temos que respeitar esse processo e também compreender que no momento que nós somos chamados, até nós vivermos plenamente aquilo que nós somos chamados, há um processo de maturação e de crescimento. E é isso aqui que o Jarmuth, ele vem dando aqui, falando sobre a legalidade. Você tem que esperar as outras pessoas reconhecerem que Deus está com você, para então ver a imposição de mão e assim o seu chamado ser reconhecido. E para terminar, se fosse resumir isso aqui tudo numa frase, diria o seguinte: tire os olhos do teu gigante, porque hoje ainda você tem que matar o urso e o leão, e assim você ficará preparado para matar o seu gigante. Amém? Amém. Quero falar depois dele. Querido, como eu disse para vocês, alguns viram que eu fiz um convite, coloquei lá nos grupos de escola beriana e tal. Eu considero os melhores professores aqui do nosso quadro. Glória a Deus por isso. A gente está preocupado na nossa escola bíblica sempre, né, levantar pessoas capacitadas, homens e mulheres de Deus aptos para ensinar. Eu acredito muito que essa igreja onde se estabelece a Assembleia de Deus de Cristo, é claro, pela figura, pela ação do Espírito Santo, pela ousadia, né, pela graça, pelo ministério do nosso pastor, mas isso tem muito a ver com a questão da igreja e da palavra. A igreja que prioriza o ensino bíblico, cristocêntrico, equilibrado, enraizado, né? Eu só tenho que louvar a Deus pela vida do Túlio, né? Desses amigos que nós fizemos agora há pouco tempo, mas parece que a gente tem anos que se conhece. O Túlio é um amigo querido, não é algo que a gente tem proximidade física, mas isso é praticamente todo dia. Ele é um jovem aí na passagem. Porque esse é meu filho. O Vaninha é meu filho, o pessoal da juventude, o Vaninha é meu filho. Então, orgulho também. A pessoa diz até aparência, não tem, não. O Vaninha agora é fitness também, um cara que gosta. Mas, Túlio, Deus te abençoe, cara. Muito obrigado. Eu sei que tudo se o amor de Deus sobre a sua vida, mas como o Romanos 2,7 que nós gosta de dizer, se é ensino, haja dedicação. Isso, como ele falou, é fruto de dedicação, de estudo. Né? Deus abençoe a sua vida, tudo, né? Que você continue sendo bênção para a igreja de Deus, né? Para o povo de Deus, para o corpo de Cristo aqui na terra. É um prazer enorme tê-lo aqui. Quero mais uma vez pedir perdão das coisas todas aqui, mas a igreja aqui é de velho que vai poder ser bandilheiro, né? Não pode mudar, né?
Só que teve até, eu imagino, deve ter gente que deve ter vindo e voltado, porque não viu nada e tal, não entendeu, não queria. Né? Depois vai ter que transmitir isso aqui, dar um transtornozinho, mas tem certeza. E quem assistiu aqui e quem assistiu depois no online vai ser grandemente abençoado pela sua administração. Estava ali bebendo, cada um com a sua maneira, né? Imaginando, se a Adriana estivesse aqui, estava explodindo aqui, né? Se a Renata estava aqui, tinha trazido alguma, a Renata também traz algumas coisas sempre fantásticas, assim, caraca, cada um precisa mulher de então cada um que ministrasse aqui, mas tudo e como você trazer uma mensagem fantástica da paz. E quantos estão felizes por isso aqui? Pastor, Oi. uma coisa interessante de falar é que o pessoal que usufrui do material da fábrica é que o Túlio é a porta de entrada disso, que se o Túlio não colocar o material lá, você não usufrui disso. Na verdade, toda a parte interface, toda a parte gráfica, toda a parte visual da fábrica foi criada por ele. Eu ensinei ele a fazer. Não sei nada, mas é bacana. Qualquer ícone, qualquer botão, qualquer coisa que você tenha, toda a parte de navegação lá da fábrica EBD é crédito. Deus abençoe a vida dele. Aliás, a gente tem uma equipe lá, cara, que foi dizer, gente. Pastor, Marcelinho está fugindo da gente, não quer ajudar a gente. É aquele profeta que está fugindo. Vamos adorar o Senhor. Pastor Fernando, por favor. Vou fazer uma oração aqui. Oração do povo. Falou, né? Como a mensagem do Túlio, né? Que foi gravada, profeta Glória, profeta Ivete. Pelo amor de Deus, o profeta implicando também no nosso meio, Deus. Bendito seja o teu nome, Pai, essa grande oportunidade que tu deste a cada um de nós que estamos aqui na tua casa, para, Senhor, meditar na tua palavra, aprender no teu santo templo, Senhor. Recebemos tão preciosas lições nesta noite, poderosas para a nossa edificação espiritual. Nós queremos sair mais crentes do que entramos aqui, convictos do nosso chamado. Tu tem dado um chamado a cada um de nós aqui para uma área específica do teu reino. Que cada um possa se achar fiel e cumprir fielmente o seu chamado, não obstante a tudo quanto vier, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos chamou para uma obra excelente, Senhor, que vai trazer para a vida de tantas pessoas, meu Pai, vida abundante, meu Senhor. Abençoa teus servos que aqui ministraram, teu servo irmão Túlio, Senhor, que ministrou nesta noite uma palavra tão abençoada, que essa palavra possa, Senhor, ficar verdadeiramente no nosso coração e produzir muito fruto para a glória do teu nome. Abençoa o teu servo nas suas necessidades. Tu conhece muito bem. Tu sabe para que ele veio, o que ele veio fazer aqui. E tudo quanto o Senhor tem falado na vida dele, Senhor, o Senhor tem cumprido, Senhor. Tudo quanto o Senhor tem falado com ele, e ainda cumprirá, porque tu és fiel. Ser conosco, ser com toda a obra de ensino bíblico, Senhor, na nossa igreja. Que a tua bênção esteja na vida dos teus servos, na vida dos alunos. Que nós possamos conduzir os nossos alunos mais perto do Senhor Jesus. É o que nós desejamos, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, só mais um recadinho. Dia 30 de outubro a gente vai ter uma live